Olá pessoal, Henrique Massaro aqui, mais um vídeo extra da minha análise da semana de The Sopranos. Como sempre, eu venho aqui num vídeo mais informal, com um computador, com algumas imagens separadas para a gente conversar sobre detalhes e curiosidades e questões que não puderam entrar na minha análise ali no texto que eu faço para analisar o episódio como um todo. Sempre tem algumas coisas interessantes e a gente comenta nesses vídeos aqui. Querem me ajudar, gostam do canal, compartilhem o vídeo com os amigos que gostam de Sopranos, que realmente ajuda bastante. E não se esqueçam de se inscrever, deixar um like e um comentário. Sem mais delongas, vamos falar então, antes das imagens aqui, sobre Down Neck, né, que é o nome do 7º episódio. Esse Down Neck, traduzindo literalmente, é pescoço abaixo, né? Down Neck, pescoço abaixo. Down baixo, neck, pescoço. É o nome da região ali de Nova Jersey onde o Tony Soprano cresceu. Ele vai ter vários flashbacks nesse episódio mostrando esse lugar. Mas também a gente pode interpretar como referências a algumas coisas do próprio episódio. Eles todos, tanto o Tony quanto o AJ, colocam coisas garganta abaixo, pescoço abaixo ao longo do episódio. O Tony tomando os remédios, ali como eu falei na análise. O AJ tomando o vinho que ele rouba da escola. E depois eles dois tomando o chantilly direto da lata. Uma cena bem legal, como eu comentei. Esse episódio ele foi escrito pela Robin Green e pelo Mitchell Burgess, que é um casal de roteiristas. Eles dois são casados e escreveram 22 episódios de The Sopranos. Tiveram uma contribuição realmente bem grande. E esse episódio ele teve a direção da Lorraine Sena, uma diretora mulher, e aqui tem uma curiosidade bem interessante. Ela é a única mulher a dirigir um episódio de The Sopranos. Todos os outros, ao longo de todas as temporadas, foram dirigidos por diretores homens. Então a Lorraine Sena é a única mulher aqui na frente da direção de um episódio. Também é um retrato muito daquela época. Hoje em dia ainda é assim, mulheres ainda são minoria, mas a coisa tem mudado bastante, mas naquela época, então, fim dos anos 90, a predominância era muito maior, de diretores homens. Separei essa cena, que não é uma foto, é um videozinho, um trechinho do episódio, que é um whip pen, um chicote panorâmico, que é esse efeito de da montagem, de mudar uma cena para outra, da montagem do próprio movimento de câmera, as duas coisas se juntando, que é um movimento não tão comum em The Sopranos, mas que ele faz uma transição. Primeiro é o Tony resolvendo problemas ali do Christopher, para depois o Tony estar resolvendo problemas do AJ, que duram todo o episódio. Isso pode ser... O Christopher apresenta outros problemas ao longo do episódio também e tal. Pode ser um link entre Christopher e AJ. Não de semelhanças entre eles, mas de os dois serem problemas na vida do Tony. Filhos, o AJ é filho de fato, e o Christopher é um primo da Carmela, mas é tratado como sobrinho. É um protegido do Tony e é um cara extremamente problemático que vai ser ao longo de toda a série. Então existe essa conexão e essa transição aí nos dá um pouco essa sensação. Uma cena que eu deixei de comentar no meu episódio de análise, não coube no texto, eu fiquei na dúvida de colocar isso, mas acabou que não encaixou tanto. Enfim, acabei esquecendo, mas vou comentar aqui, que é o Tony falando com a Melfi sobre o fato dele ter dito que estava apaixonado por ela no episódio anterior, e ele resolve jogar na cara dela que ele já tem uma namorada russa, bem novinha e tal. Que idade que tu tem? Ele pergunta. Ele é extremamente grosseiro e constrangedor essa conversa, mas a Melfi sabe jogar bem isso. Isso revela um traço dele ali. É uma coisa quase que fora da curva desse episódio, porque para não deixar escapar o que aconteceu no episódio anterior e para revelar um traço importante do Tony, mas que depois eles deixam meio de lado, assim. Mas foi um ponto importante ali, ele tentando esfregar na cara dela que já tem uma esposa e uma namorada, que talvez ele não precise ter um caso com ela para ele sentir que ele saiu por cima. A música que eu falei é White Rabbit, do Jefferson Airplane. Ela toca 2 vezes no episódio, quando o Tony engole os remédios lá no fim. Eu só resolvi comentar aqui como a escolha de trilha é boa, Ela é uma música que fala muito sobre psicodélicos e tal, mas na verdade ela é um hino de protesto ali, de certa forma, dos anos 60, Enfim, mais uma vez uma escolha muito boa de trilha sonora, que é bem do ano ali, da época que o Tony está se lembrando. Uma imagem separada, porque assim, eu adoro esse gurizinho, esse menininho aí. O Tony jovem, o Tony criança. Esse personagem, o Tony criança, é interpretado por um ator chamado Bobby Borriello. Um ator que não fez muitas coisas depois, teve alguma participação, mas acho que há muito tempo ele deixou de atuar. Mas ele é incrível, cara, ele é muito bom, o Tony pequenininho ali. Eu acho ele
a alma de parte desse episódio. E uma curiosidade, tá pesquisando, eu descobri que ele tem um feito bem incomum. Ele interpretou a versão jovem do Tony Soprano, a versão jovem do Howard Stern e a versão jovem do Andy Kaufman. Então ele tem no seu currículo esses papéis aí de interpretar as versões pequenas, crianças, desses três caras, 2 da vida real e um da ficção, né? Nessa conversa tem algumas questões interessantes ali do Badabing. O Tony ele pergunta pro Pussy, teus filhos já te perguntaram sobre, ele fala this thing of ours, essa coisa nossa. Ele fala em inglês, né, e traduzindo para o italiano é Cosa Nostra, né, o nome de uma das máfias mais conhecidas do mundo, a Cosa Nostra. Justamente, é uma coisa, né, do universo, uma sociedade fechada ali que os italianos, que os italo-americanos compartilham. Então é uma referência bem, bem interessante. Eles falam, acho que outras vezes, essa mesma expressão. E aqui uma frase engraçada, né, do Silvio Dante, a participação dele é bem singela nesse episódio, mas ele é um personagem muito engraçado. Ele reflete sobre aquilo. É muito difícil criar os filhos na era da informação. Realmente, é muito difícil, e principalmente sendo um mafioso, né, que vive a vida ilegalmente. Fica mais complicado mesmo. Uma coisa que eu não falei também, mas o AJ, eu não falei muito, mas o AJ dá demonstrações ao longo do episódio de que ele de fato tem problemas de foco, de atenção. Por exemplo, ele não percebe que a avó ficou indignada, que ela ficou perplexa com o fato do pai estar fazendo terapia. Ela se lamenta, fala várias coisas na frente dele e ele só está preocupado em comer aquela pera que tem ali naquela cesta. Então isso é um traço bem importante aí dele, né, que mostra de fato como ele tem esses sintomas, né, como o próprio psicólogo vai dizer depois. Nessa conversa da terapia com a Melfi, o Tony, ela pergunta para ele o que ele estaria fazendo se não tivesse seguido na máfia, né? Não tivesse seguido os passos do pai. Ele fala, sei lá, provavelmente eu estaria vendendo móveis de pátio em San Diego. Isso é uma coisa que a Olivia vai dizer no filme que a Lívia, no caso, não é a Olivia, a Lívia vai dizer no filme The Many Saints of Newark, que é o prequel, né, de The Sopranos, que foi lançado em 2021, né, que mostra bem essa fase aí, anos 60, o Tony um pouquinho mais velho já, do que ele tá nesse episódio aí, quando criança, né, que ela diz que o filho vai ser só um vendedor de móveis de pátio. Então é uma coisa que eles adicionaram depois, mas que linka com isso aí. Provavelmente o Tony está dizendo isso na terapia, porque ele ouviu a mãe dizendo isso em algum momento. Então, né, Sopranos, mais uma vez, esse universo todo, David Chase, tendo muita atenção e preocupação com os detalhes. Primeira aparição da nossa querida, ou não querida, Sim Janice, aí criança, ela é interpretada pela Madeline Blue, e olha esse gesto que ela faz para o pequeno Tony, e depois de conhecer ela, a gente vê que realmente tem tudo a ver com ela, o quão irritante ela vai ser, ou a maneira como ela trata o seu irmão e todo mundo à sua volta, paparicando o pai ali e tal, e sendo bem escrota com o Tony. Essa imagem aí é de 67, né, dos distúrbios de Newark, de fato aquilo estava acontecendo, né, numa época de muito protesto da população negra, né, contra a miséria que eles viviam e tal, e isso aparece outras vezes, até no próprio filme, se não me engano, isso é um elemento importante, é essa imagem que está aparecendo na tela aí, tá? Isso em Newark, né, onde eles vivem, né, em Nova Jersey. Esse trio aí que persegue o jovem Tony Soprano, coitadinho dele, né, só porque ele largou o papel no chão, separei só para chamar a atenção que o menino do meio é ninguém mais ninguém menos que o Michael B. Jordan, o nosso querido Adonis Creed, enfim, ator de Pantera Negra e tal. E ele aí, um dos seus talvez primeiro papel no cinema foi essa ponta em The Sopranos. E uma outra curiosidade dessa imagem, dessa cena, né, é essa imagem aqui. Percebam o quanto isso diz de todos os tempos, mas dessa época principalmente. A polícia no fim ela tá ali para prender o Johnny Soprano e outros mafiosos, mas eles todos se assustam, os três meninos negros e o Tony Soprano pequeno. Mas olha a diferença da reação deles. O Tony, ele simplesmente para, fecha os olhos e levanta as mãos. Os meninos negros, eles viram e saem correndo, porque provavelmente eles sabem que se for com eles, ou não é nem se for com eles, se tiver polícia, eles têm muitas chances de saírem prejudicados, né? Por conta do racismo estrutural, da violência policial. É muito provável que o trato da polícia com eles seja muito diferente do que teria com aquele jovem menino branco ali que simplesmente levanta as mãos. Então isso é muito simbólico também, é um ponto bem, bem relevante aí dessa cena. E por fim, nesse flashback, o Tony e a Janice, eles assistem uma apresentação da banda The Rascals, banda de rock The Rascals, no show lá do Ed Sullivan, né, no programa da época. E eu separei isso só porque, mais um ponto interessante,
O Steve Van Zandt, né, que é o roqueiro e ator que vive o Silvio Dante, foi ele que apresentou o The Rascals no Rock and Roll Hall of Fame, quando eles foram pro Rock and Roll Hall of Fame. E o discurso dele chamou a atenção de um cara chamado David Chase, que aparentemente, por causa da maneira como ele falou ali, pensou num personagem justamente para ele. Pelo menos é a história que contam. Então também tem essa curiosidade aí. Era isso então, mais uma vez, que eu tinha para dizer desse episódio extra sobre, né, o episódio 7 da primeira temporada de The Sopranos, Down Neck. Quero saber agora, como sempre, o que vocês acharam dessa análise. Faltou alguma coisa? Tinham já se atentado para todos esses pontos? Era isso. Eu volto na semana que vem. Até o próximo vídeo e tchau!